Se você faz parte do hobby de jogos de tabuleiros, provavelmente você já tentou convencer a um amigo ou alguém da família para jogar com você. E nessas dezenas ou centenas de tentativas, você provavelmente já deve ter ouvido isso não é pra mim, parece complicado demais, não tenho tempo pra isso. E provavelmente você já ficou muito triste com a resposta, não é verdade? É frustrante, eu sei, já passei por isso diversas vezes. Por mais que a gente se esforce, o jeito que a gente tenta trazer gente nova pro hobby pode não ser o mais eficiente. O que me leva à seguinte questão: você já parou para pensar em quem deveria ser o principal responsável por trazer novas pessoas para o hobby de jogos de tabuleiros modernos? Será que essa obrigação de trazer pessoas para o hobby é das editoras, dos criadores de conteúdo, ou realmente nossa, de nós jogadores que estão buscando trazer nossos amigos para jogar com a gente? E é por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar quem realmente tem o poder de virar o jogo e tornar os jogos de tabuleiros modernos um hobby ainda mais inclusivo. Porque se o hobby não cresce, ele envelhece, e se ele envelhece, ele morre. Oi, eu sou o Desley e foi só em 2015 que eu finalmente descobri o que era um Meeple. Naquela época, o hobby de jogos de tabuleiros modernos ainda estava começando a ganhar força aqui no Brasil. As editoras brasileiras estavam engateando, trazendo títulos de fora, tentando adaptar o público para esse novo estilo de jogo, mais estratégico, mais social e com partidas que realmente contavam histórias. Naquela época não tinha tanta produção nacional e os eventos eram pequenos e principalmente concentrados nas grandes capitais. Hoje, olhando para trás, dá para ver que foi por meio ali de 2015 o ponto de virada, o início da popularização do hobby no Brasil, quando os jogos de tabuleiros deixou de ser coisa de criança e passou a ser uma forma de conectar pessoas e de viver experiências. E foi mais ou menos ali que em 2015 que começaram a surgir os primeiros canais, blogs e influenciadores dedicados a falar sobre jogos de tabuleiros modernos, ajudando o hobby a sair do nicho e a chegar em novos públicos. E vamos ser sinceros, a pandemia da Covid-19, por mais desafiadora que ela tenha sido, jogou um holofote gigante nos jogos de tabuleiros. Muita gente confinada em casa procurando novas formas de entretenimento e de conexão acabou descobrindo ou redescobrindo o prazer de sentar à mesa e jogar um bom jogo de tabuleiro. E foi de repente aqueles jogos esquecidos no armário ou recomendações de amigos viraram uma salvação dos dias que eram sempre os mesmos. A gente viu um boom de vendas e de interesse em famílias e grupos de amigos se aprofundando ainda mais nesse universo. Mas ainda assim, quando você fala para alguém em 2025 que você gosta de jogos de tabuleiros, a resposta geralmente é: é tipo Banco Imobiliário? É tipo War? Isso mostra que mesmo com o avanço, o hobby ele ainda é pequeno, é fechado e pouco compreendido. E esse é um problema, porque se um hobby ele não se renova, ele não se sustenta. E a gente quer ver cada vez mais lançamentos com preços mais acessíveis, mais competitivos e uma comunidade mais engajada, mais diversa, porque a gente precisa ter pessoas com quem jogar. Mas a pergunta que fica é: quem é que deveria fazer isso? Começando por onde você provavelmente me encontrou. Sim, nós, os criadores de conteúdo. Canais como este, podcasts e blogs têm um papel importante de educar e mostrar os jogos de tabuleiros aqui pra vocês. A gente explica as regras, dá opiniões, mostra como é jogar, faz unboxing. O nosso alcance ele pode ser grande e a gente consegue atingir muita gente que já tá inclinado, que tem algum interesse ou está buscando alguma informação a respeito de um jogo. E é nesses canais que a gente te ajuda a entender melhor e a tomar uma decisão se compra ou não determinado jogo. Mas a verdade é que geralmente a gente já
fala com quem já conhece ou que está entrando no hobby. Dificilmente somos o primeiro contato com alguém desse universo. É mais como se fosse um guia depois para que a pessoa já tenha uma disposição para conhecer ainda mais sobre esse universo. Pensa aí, você começou a jogar por causa de um canal no YouTube ou foi alguém que te apresentou um jogo primeiro? As editoras, as lojas especializadas e as locadoras são as maiores interessadas no crescimento do hobby aqui no Brasil. Afinal, essas empresas sobrevivem do hobby. Logo, elas têm o dever de investir na expansão dele. Isso passa por criar produtos de entrada mais acessíveis, campanhas educativas, eventos abertos e parcerias em escolas, estabelecimentos ou espaços públicos. As editoras são as empresas que produzem e distribuem os jogos e têm o poder do dinheiro e do marketing. O ponto forte é que elas fazem as campanhas, lançam os jogos e tentam levar para o mercado. Mas a limitação é que muitas vezes o foco dela são em vender para quem já joga. E o marketing existente costuma falar a língua de um público que já está convertido. As propagandas muitas vezes já esperam que você entenda um pouco do assunto. Pensa comigo, quantas propagandas de jogos de tabuleiros você já viu na TV ou em grandes sites que não são de jogos? Quase nenhuma, né? As lojas especializadas são as que oferecem os jogos para a gente comprar. E o ponto forte é que tudo é palpável. A equipe de colaboradores dessas empresas também pode dar dicas e recomendar jogos para iniciantes ou pessoas que estão procurando alguma indicação para dar de presente. Além disso, muitas lojas fazem eventos e noite de jogos, o que é ótimo como um todo. Mas para um novato que entra em uma loja cheia de caixas com propostas e preços completamente diferente, acaba ficando um pouco confuso ou indeciso sobre o que realmente deveria comprar. E é por isso que as locadoras de jogos de tabuleiros têm um papel fundamental na expansão do hobby, atuando como verdadeiras portas de entrada para novos jogadores. Elas permitem que as pessoas experimentem diferentes títulos sem precisar investir em uma coleção, tornando o acesso a esses jogos cada vez mais democrático. Além disso, essas empresas promovem eventos presenciais como noite de jogos ou encontros temáticos em parcerias com empreendimentos locais, como por exemplo, pizzaria, cafeteria, bares, restaurantes, hamburguerias, entre outros. As locadoras, elas criam um espaço de convivência onde curiosos e veteranos do hobby possam interagir, se conhecer e se divertir juntos. E é esse contato direto com os jogos de tabuleiros e com a comunidade que é criada localmente que quebra as barreiras e desmitifica a ideia que o hobby é algo complexo e transforma em uma experiência mais acessível, social e convidativo, fortalecendo toda a cadeia do setor. Inclusive, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para que você possa ver se existe alguma locadora aí na sua cidade. E por último, mas não menos importante, tem o papel do jogador experiente. Sim, você que está aí assistindo, que já tem uma coleção, já explica os jogos, participa de grupos e está sempre de olho ali nos lançamentos. O seu papel é super importante para criar essa conexão pessoal. A confiança de um amigo, a paciência para ensinar, a garantia de que a experiência ela vai ser boa, é algo muito forte e que a gente sabe disso e precisa valorizar. Mas ao mesmo tempo, esse ímpeto de querer catequizar novas pessoas também pode fazer com que, sem querer, a gente afaste essas pessoas do hobby. Quem nunca pegou um jogo mais complexo para ensinar um amigo achando que ele aguentaria e se viu a pessoa se desligar ali em 15 minutos? Eu mesmo já fiz isso e é um erro muito comum quando a gente tenta convencer outras pessoas a jogar com a gente. Nós, enquanto jogadores, somos muitas das vezes o primeiro contato que alguém tem com um hobby. Pensa comigo, quase ninguém acorda um dia e decide abrir o site da Amazon e comprar um Ticket to Ride
do nada. Alguém apresentou, alguém explicou, alguém fez a partida ser divertida. Eu mesmo comecei lá em 2015 porque um amigo me chamou para jogar uma partida de Munchkin na casa de um colega de turma. E eu lembro que aquilo tudo era novidade para mim. Eu tive dificuldade para entender as regras a princípio, mas aquele amigo dele teve a paciência de me ensinar. E eu fico pensando, e se ele não tivesse tido essa paciência? Quantos de nós não teríamos descoberto esse universo de jogos se alguém não estivesse disposto a ensinar e ter essa paciência de criar uma experiência legal? Então sim, existe uma responsabilidade cultural nossa de mostrar que os jogos de tabuleiros modernos não são só um passatempo, mas sim uma forma poderosa de desconectar as pessoas das telas para se conectar com pessoas através da experiência de um jogo. Mas calma, a responsabilidade não é obrigação. Ninguém precisa virar o missionário catequizador do hobby. É normal você que ama jogos de tabuleiros queira compartilhar e trazer novas pessoas para poder jogar com você. E a melhor maneira de fazer isso é oferecendo boas experiências, escolhendo o jogo certo, explicar de forma leve e criar um ambiente acolhedor. Da mesma maneira, a pessoa que você está apresentando não tem obrigação nenhuma de entrar para o hobby, comprar jogos de tabuleiros, passar a consumir conteúdos a respeito do tema e se inscrever em todos os canais que falam a respeito de jogos de tabuleiros toda semana, como é o caso aqui da Trem Lúdico. Inclusive, se inscreve aí se você ainda não é inscrito. Embora a resposta pode parecer óbvia, quando a gente para pensar, não é algo que a gente dá a devida atenção. A principal entidade que deveria estar interessada em trazer novos jogadores são as editoras de jogos de tabuleiros. Pensa comigo, quem é que tem o dinheiro, o acesso a grandes canais de marketing e a capacidade de pensar em grande escala? São as editoras. Mas o que elas estão fazendo de diferente ou de errado que não as coloca nessa posição de liderança clara? A minha opinião é que as editoras elas precisam mudar a forma como elas se comunicam e como elas fazem o marketing. Como? Bom, aqui tem algumas ideias e algumas soluções que as editoras poderiam adotar e deveriam explorar para trazer novas pessoas para o hobby. Primeiro, um marketing para todo mundo e com uma linguagem simples. A solução é fazer uma campanha de publicidade em lugares que todo mundo vê, como a televisão, rádio, podcasts, grandes influenciadores que não são do nicho, focado no que o jogo proporciona, diversão em família, conexão entre amigos, risadas, desafios que todo mundo conseguiria jogar. Pensa em comerciais que mostrem pessoas reais, de diferentes idades, estilos, se divertindo, sem focar nas regras ou nos componentes. O foco aqui deveria ser nos momentos, na conexão e não nas mecânicas. O conflito aqui é que tudo isso custa dinheiro. E muitas editoras não querem investir tanto, já que estão acostumadas com um retorno mais garantido, focado no nicho. Mas se elas pensassem no longo prazo e pensando no retorno que isso poderia gerar em 5, 10 ou mais anos com novos jogadores interessados por jogos de tabuleiros, teriam um potencial enorme de alavancar o hobby aqui no Brasil. E o segundo seria parcerias com marcas diferentes. A solução seria trazer parcerias com marcas que não são de jogos. Pensa aí em lanchonetes, cafeterias, pizzarias, por exemplo. Uma versão degustativa de um jogo para iniciantes vendido junto com um combo ali para a família. Patrocinar podcasts mainstream para jogar determinados jogos que sejam fáceis de aprender, rápidos de jogar e com uma arte que chama a atenção, principalmente para quem não joga. Jogos que você poderia explicar ali em 2 minutos e com arte leve e com temas para todo mundo que sirva de um primeiro passo perfeito. Pensa aí num Double, num Dixit, num Thelma, num Código Secreto. O conflito aqui é que as grandes editoras querem lançar os jogos mais complexos e mais densos, esquecendo que hoje existe um potencial base de jogadores que estão fora do hobby, mas que poderiam facilmente ser integrados através de jogos simples e convidativos, e não focar em quem já está inserido no hobby. E com essas estratégias, as editoras não só iam vender muito mais jogos, mas também criar uma base de jogadores muito maior
muito mais sólida e elas têm a estrutura, têm o dinheiro e um potencial enorme para levar esses jogos para lugares onde eles ainda nunca foram. De mostrar que os jogos de tabuleiros não são uma coisa de nicho, mas sim uma forma de diversão universal que conecta e desafia. É um valor prático e intelectual que pode transformar o nosso hobby. E agora eu quero saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo e acha que ele pode ajudar nessa discussão, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos e principalmente com as editoras que você conhece. Muito obrigado por assistir e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!